iniciar a gravação desse evento, para que depois a gente possa disponibilizar a quem tem interesse e queira também escutar um pouco mais sobre as propostas das empresas incubadas. A Maria Odete, então, colocou já para gravar. E já passando para a primeira empresa, eu convido o Roberto, da Aero Topografia, para fazer a apresentação. E também sugiro para que todos os empreendedores, ao final das suas apresentações, possam colocar os seus contatos ali no chat, para que quem tiver interesse depois poder entrar em contato. Então, facilita esse formato. Roberto, é contigo. Bom dia a todos. Então, deixa eu apresentar minha tela aqui. E vamos sendo bem objetivos, então. A empresa é a Aero Topografia e eu vou falar um pouco sobre topografia e geodados, tá? Por que a gente precisa saber disso? Então, o processo brasileiro, né, o processo registral brasileiro, ele é falho, tá? Então, a gente tem uma realidade onde todo mundo aí que já lidou com alguma matrícula, que já lidou com algum papel de um lote, sabe que a nossa descrição, ela é uma área de 500 mil metros quadrados, que fica situada na localidade e tudo mais, e isso nos traz apenas um dado numérico, teoricamente exato, sobre a área, tá? E a realidade que nós temos do mercado hoje é que o mundo precisa de alimentos, o mundo precisa de previsão. Por que a gente fala isso? A gente está hoje aqui reunido para falar sobre o agronegócio. E, segundo a própria ONU, né, a produção de alimentos ela precisa aumentar. Bom, mas o que isso tem a ver com topografia? Como é que eu posso querer falar sobre produção de alimentos, sobre agricultura de precisão, né, sobre fazer previsões sobre a nossa safra, se a gente não sabe nem mesmo a nossa área de uma forma exata, a gente não sabe nem o que a gente pode produzir nesse nosso Brasil, tá? O INCRA, então, né, que é quem regulamenta essa parte de território rural, tá? Ele tentou uma solução com uma delimitação das áreas ambientais, que a gente ouviu bastante falar sobre o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, e ele também veio com uma medição precisa, né, uma medição onde vou buscar um dado milimétrico sobre as áreas rurais. E aí esse processo todo, ele tem algumas falhas, tá? Que daí a gente bota a lupa aqui em cima dos dados do CAR para vocês entenderem, né? A gente tem aqui uma coisa muito bonita de se ver, né? Que a gente tem acima de 100% da área cadastrada do Brasil. Ou seja, existia uma área cadastrável, né? Uma área que se tinha noção que poderia ser cadastrada, e nós tivemos aqui, vocês podem ver, quase 100 milhões a mais de hectares cadastrados, tá? Então, isso é muita coisa e mostra como a gente teve um erro que é grotesco, tá? Então, por isso não se fala mais tanto sobre o cadastro ambiental rural, não se cobra mais tanto, porque se a gente chegou em 89%, né, dos produtores fizeram o CAR, dados oficiais, isso, tá? E a gente teve uma área superior a 100% já mapeada. Então, mostra, né, o erro que foi feito. E o segundo processo que foi tentado de ser feito, tá, que é o processo atualmente vigente, é o processo do georreferenciamento pelo INCRA. E esse processo, ele traz brechas. Por quê? Vocês podem ver na foto aqui que a gente tem, né, a foto, o mapa, tá, ele nos traz, então, alguns vértices do córrego, ele nos traz os vértices da tua propriedade, porém, ele não traz nenhuma informação sobre o que é área de mato, o que é área de lavoura, né? Então, todo esse dado que o produtor, que é a parte que realmente o produtor precisa saber, essa parte ela não está sendo vista, ela não está sendo falada, tá? E esses dados, eles trazem mais um problema. Esses dados são públicos, porém, tu tem que ter uma chave de acesso. E essa chave de acesso fica entre INCRA e produtor. O que é o serviço que a gente realiza, então? Tá? Aqui vocês podem ver um exemplo, né, diferente do mapa que foi mostrado acima. Tá? Então, a gente tem a possibilidade da análise pelo consumidor, pelo produtor, no caso, onde eu vou saber exatamente, né, o quanto eu tenho de lavoura, o quanto que eu tenho de mato. Então, aqui tem uma tabela de áreas que vocês podem ver, o cultivo de soja, o cultivo de milho, o cultivo de vegetação,
Então, todos os dados do teu terreno vêm de uma forma inteligente, tá? Então, tu tem essa separação, tá? E quem é o mercado consumidor, então? A gente tem cooperativas, a gente tem bancos, a gente tem prefeituras e, principalmente, tá, o produtor rural. O que ele vai ter com isso? Ele vai ter um manejo inteligente, porque ele vai saber exatamente o que ele tem de área produtiva, quanto que ele pode utilizar dessa área, tá? E por que cooperativas, bancos e prefeituras? Porque a partir do momento que a gente começa a ter levantado toda a nossa região, todas as áreas da nossa região, a gente começa a ter uma gestão inteligente, né, sobre o processo. Então, ao juntar todos esses dados, por isso topografia e geodados, a gente começa a ter uma análise para poder planejar uma unidade, uma gestão de safra, uma expansão, tá? A gente tem taxas de juro menor, porque a gente tem uma inteligência maior para o nosso mercado, tá? E então, no centro de tudo, vem o nosso produtor rural, tá? Que ele vai saber exatamente o que ele tem, ele vai saber o quanto que ele pode financiar, o quanto que ele deve financiar e exatamente o que esperar. Por que a gente fala isso? Um cálculo bem simples, que é muito comum de ouvir. O fulano colheu 50 por hectare. Bom, mas se o fulano não tem o dado dele de hectare de forma precisa, como é que ele está colhendo 50 por hectare? Né? Ele tem um cálculo aproximado que ele está fazendo. Então, a gente parte, tá, para o ponto de por que estamos conseguindo, por que estamos trabalhando dessa forma. Em primeiro lugar, tecnologia de ponta, então utilizamos muitos equipamentos, utilizamos do drone, que para muitos que estão aqui na reunião é uma novidade, tá? Então a gente utiliza o máximo que a gente pode de tecnologia, de metodologias ágeis, para conseguir levantar hoje, então, para vocês terem uma ideia, a nossa capacidade produtiva é 600 hectares ao dia, tá? E o foco no ganho do produtor, aonde a gente vai ter essa ideia, o principal ponto que a gente tem para levantar é que o produtor saiba e consiga utilizar a sua área de maneira inteligente. Tá? E é isso aí, fico aberto a qualquer questionamento e qualquer explicação mais sobre como utilizar, então, da topografia e dos geodados para um manejo mais inteligente. Obrigado, Roberto. Então, sugiro para colocar também seus contatos no chat. Chamo na sequência a Gextech para fazer a sua apresentação. E também no chat, pessoal, está a lista de presença para que a gente possa também ter uma evidência após o evento dos participantes que estão neste evento. César, pode ser contigo. César, não está saindo tua voz. Agora estão me ouvindo? Sim. Isso, César, agora sim. César, não estamos te ouvindo. Eu não comecei ainda aqui, estou tentando. Aí. Tá. Ok, tranquilo. Bom dia, pessoal. Meu nome é César Augusto Fenster-Seifer, sou doutor em engenharia agrícola e sócio da empresa Gextech. Eu peço desculpa esse primeiro slide, porque o software que a gente utiliza aqui, ele não apresenta todos os slides da forma que a gente desenvolve no Office normal. Esse é o LibreOffice, então aqui era para estar aparecendo o logo da nossa empresa. Porém, desenvolvemos a empresa Gextech para aproximar o produtor rural do que a ciência de ponta vem pesquisando, né?
e quais as oportunidades que nós identificamos. Hoje o Brasil explora menos de 50% do potencial das lavouras, então nós temos aí recordes sendo batidos em torno de 129, 140 sacas, e a produtividade média não passa de 60 sacos por hectare na cultura da soja. Uma outra oportunidade que identificamos é que no último levantamento que a Emater fez da eficiência no uso de agrotóxicos, identificaram que quase a metade desses agrotóxicos são desperdiçados por erros na aplicação. E aí nós elencamos duas principais variáveis, né, que o produtor não consegue controlar, que a primeira é a falta de informações meteorológicas. Então, além de não ter o controle, ele além de não poder controlar, ele não tem o controle do que acontece, e a doença, a principal doença da cultura da soja, que é a ferrugem asiática, que hoje pode diminuir até 90% da produtividade. Somando-se a isso, o custo de produção que não para de subir anualmente, né? César, a gente não está vendo a tua apresentação. Meu Deus. Desculpa, pessoal. Agora sim. Agora vocês enxergam? Uhum, agora sim. No modo apresentação. Então, desculpa. Aqui eu explicava sobre as oportunidades de mercado que nós identificamos, as principais dores, né, que a nossa empresa poderia ser capaz de sanar. E o custo de produção, então, o último levantamento do IMEA no estado do Mato Grosso identificou um aumento de 11% da safra passada para essa safra agora no custo de produção. Sem falar que com quase 50% de erro na aplicação de defensivos, esse produtor tem que fazer reaplicações, seja para melhorar o controle ou adquirir um produto ainda mais caro, buscando controlar uma condição pior, né, que ele não conseguiu controlar no início. Então, desenvolvemos uma estação meteorológica compacta. As estações da esquerda são o primeiro modelo. Agora já temos um segundo modelo, que utiliza um pluviômetro mais moderno, um sensor de vento sônico, então, que reduz a manutenção, né, por muito mais tempo. E nós temos telas simples de fácil entendimento, onde o produtor pode observar as condições ótimas para aplicação de defensivos, ou seja, ele para de errar esses 50% que ocorrem de erros, né? E ele também tem controle do que aconteceu, se aproxima um estresse hídrico e também questões de doenças, né? Uma estimativa rápida, os produtores realizam hoje em torno de 11 aplicações de agrotóxicos por ano, a um custo médio, variando aí trigo, soja e milho, em torno de R$ 280 por aplicação por hectare. Então, isso aí faz com que o nosso sistema, na pior das hipóteses, o produtor adquirindo equipamento para controlar apenas uma das aplicações, eu trago de retorno para ele R$ 140 por hectare. E na melhor das hipóteses, se é o produtor o mais controlado possível, que faz uma gestão bacana das condições para aplicação, eu estou trazendo aí para ele R$ 1.540 por hectare de retorno só em correções de erros que ele poderia estar fazendo no momento de aplicação. E aí, então, eu tenho aí de 4 a 41 reais seria o payback desse produtor pelo investimento anual que ele faz. Sem contar aí na melhora no controle de plantas daninhas, melhora no controle de pragas, né, que vai trazer um retorno também na produtividade. A segunda parte, que é a questão da doença da soja, né, a ferrugem asiática. Esses equipamentos, eles conseguem fazer o monitoramento do momento exato da ocorrência da doença, e a partir da detecção dessas condições ambientais para germinar, o sistema faz um envio para os produtores, né, que ocorreu condições ambientais favoráveis para a germinação da ferrugem, né. E isso também pode trazer um retorno para ele, porque eu posso reduzir 1 a 2 aplicações de fungicida que ele estaria fazendo no sistema deles. O investimento é R$ 490 por mês,
durante 48 meses. A partir dos 48 meses, fica o equipamento na propriedade e é pago apenas uma taxa de manutenção e atualização do sistema de R$ 90 por mês. A nossa equipe é composta por 2 PhDs e um especialista em meteorologia, outro especialista em biologia do solo e drenagem de lavouras, e eu que atuo na parte de vendas aqui da empresa. Era isso, muito obrigado. Obrigado, César. Então, dando sequência, eu convido a Planatec para fazer a próxima apresentação. Bom dia. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bem tranquilo, Sandra. Pode... Me sinalizem se vocês estão visualizando ela. Está carregando, sim. Pode começar, Sandra. Então, nossa empresa ela está na incubadora a partir desse ano. Nós desenvolvemos um sistema que nós chamamos de AgroMais. Ele foi idealizado com base nas nossas experiências em trabalhos junto a cooperativas e cerealistas, com o objetivo de fazer uma gestão da equipe técnica a campo. Percebemos uma oportunidade latente dentro desses empreendedores e empreendimentos enquanto fazíamos os trabalhos no sentido da gestão mais assertiva em relação às carteiras atendidas e às propriedades rurais visitadas, onde, por muitas vezes, no objetivo de identificar qual seria a real situação dessa propriedade atendida, ou ao fechar um ciclo de cultura, termos elementos, dados e material para fazer um fechamento junto com o produtor em relação à área cultivada, custos aplicados no manejo do ciclo, e também qual a produtividade efetiva em relação à área que ele utilizou durante o ciclo. Nós conseguimos conceber uma ideia, uma lógica de sistema que fizesse uma gestão coletiva, sempre olhando 2 focos, olhando especialmente a parte do potencial em relação à área de atuação do empreendimento e olhando para dentro da propriedade a questão de aproveitamento dessa área cultivada com o melhor manejo possível, fazendo uma medição do que estava acontecendo no período. Então, o nosso CRM, ele foi construído numa plataforma onde nós integramos dados do ERP. Esses dados do ERP da empresa são tratadas, as informações na nossa plataforma, e devolvidas para uso da equipe técnica para gerenciar as propriedades a campo. E o nosso grande diferencial dentro da lógica do produto é tratar a propriedade e não o produtor. Aqui a gente sabe que o agro tem uma característica peculiar própria, onde a família trabalha uma determinada área e o movimento financeiro é feito em nome de todos os proprietários dessa propriedade. E aí lá na empresa, quando nós gerenciamos e atendemos um produtor, nem sempre temos a visão do conjunto de informações ou do coletivo da movimentação que acontece naquela propriedade. Então, o nosso produto, ele foi concebido a partir do olhar da propriedade. E a primeira necessidade para poder trabalhar ele é conseguir construir quem são os produtores que trabalham nessa mesma propriedade, agregando eles numa visão coletiva e devolvendo para o técnico e para a empresa a informação geral do movimento, seja na parte de produtos a retirar com venda futura, seja na movimentação de entrega de grãos, seja também na análise financeira, como perfil financeiro, porque essas empresas geralmente estendem limites de crédito para que as propriedades possam se financiar durante o período do ciclo da safra, que apesar de pegarem recursos no banco, também se utilizam das compras a prazo dos insumos junto às suas empresas com as quais trabalham. Então, essa plataforma, ela trabalha o mapeamento da propriedade, colocando ela no centro da geração do negócio, e com isso nós conseguimos também puxar de volta para a empresa qual é a nossa participação real dentro daquela propriedade, quanto nós estamos conseguindo atingir nos negócios possíveis da propriedade, e aí nós estendemos para além do grão, nós vamos para a pecuária também, venda de rações, movimentação de implementos,
e podemos até embarcar possibilidades de mapeamento de liberações e limites de crédito. Com base nessa informação, nós prospectamos o mercado, direcionado pelo potencial, e aí nós podemos trabalhar a equipe com uma atuação de oferta. À medida que eu faço o mapeamento do qual é a intenção do próximo ciclo das propriedades, estou trabalhando com trigo agora, mas já estou de olho no soja que vai vir lá na safra 21-22. Então, eu sei o potencial, com base nas carteiras que eu atendo, e posso trabalhar uma atuação focada numa oferta direcionada com base no perfil das propriedades que eu atendo. E aí eu consigo gerenciar o potencial de plantio das culturas, estabeleço também controle e organização das minhas compras, dos meus estoques e da minha estrutura para receber essa safra que virá lá na frente. Otimizo custos da equipe de técnicos, agrônomos e veterinários, porque à medida que eu vou mapeando as propriedades que eu atendo, eu tenho um mapa de atuação e consigo trabalhar roteirização dessa equipe de forma preditiva e não mais só no acompanhamento. Sei onde estão as propriedades principais, o potencial, e eu consigo direcionar giro de carteira atendendo esse roteiro de trabalho. Com o objetivo, então, de ampliar a participação no mercado e incrementar os resultados de negócios, muitos dos nossos clientes, a gente percebia, assim, que tinha uma participação gigante na venda de fertilizantes, mas quando nós ingressávamos nos químicos, por exemplo, havia uma participação muito pequena em relação à demanda da propriedade. À medida que eu consigo enxergar isso e devolver o potencial, eu consigo otimizar, inclusive, campanha, atuação, eu amplio minha participação. E, com um conjunto de possibilidades, eu trabalho o gerenciamento da informação de uma forma mais simples e mais ágil. O normal dentro da empresa é que você trabalhe CPF. À medida que você começa a entender propriedade, você trabalha a informação também olhando a propriedade. Essa plataforma, ela funciona recebendo as informações do RP, recebendo também as informações que são coletadas pela equipe de campo, lá no campo, via aplicativo, e nós tratamos essas informações dentro da base, devolvendo o potencial da área de atuação versus o que eu tenho realizado. Eu consigo gerenciar as visitas da minha equipe pelo ciclo de cultura, porque normalmente nós temos um hábito de visitar as mesmas propriedades enquanto equipe de campo. Assim eu consigo mensurar quantas visitas eu fiz na propriedade durante o ciclo e devolvo essa informação para o produtor também, para conseguir demonstrar como está o meu respaldo, o meu relacionamento. Eu trabalho metas financeiras, consigo gerenciar o realizado versus o potencial, que é um dado fantástico para quem está à frente da equipe de vendas, conseguir gerenciar com base nos dados da propriedade, com base no potencial, estabelecer share de participação. Consigo trabalhar também participação nas carteiras versus o potencial de cada carteira, direcionando o atendimento em acordo com a necessidade efetiva da propriedade. E ao final de toda essa gestão de atendimento focado no ciclo da cultura, nós conseguimos devolver ao produtor um checklist das visitas feitas, das recomendações, dos tempos que foram feitas essas aplicações em relação às recomendações e qual o resultado que ele atingiu seguindo essa recomendação técnica. Então, eu qualifico o meu atendimento e qualifico também a gestão da propriedade pelo olhar técnico da minha equipe de campo. A gente tem um rol de benefícios aqui que a gente cita e que a gente demonstra. Eu gostaria de frisar dois aqui que a gente entende muito significativos, que é o gerenciamento da propriedade a partir da cultura e não como o todo do ano. Nós trabalhamos especificamente soja, olhamos todo o período da soja e entregamos informações em relação a esse ciclo específico, e nós conseguimos trabalhar também o mapeamento de forma inteligente das propriedades, para que a gente possa, a partir disso, gerar negócios demandados. A nossa empresa tem hoje em carteira
11 clientes, dos quais todos estão trabalhando no agro e são atuantes. Gerenciamos um aproximado de 400 técnicos de campo, atendendo as visitas e fazendo a parte de atenção e suporte ao usuário, e também damos treinamento dentro dessa metodologia para ajudar as empresas a aplicar a ferramenta do CRM na melhoria dos seus negócios e também na fidelização dos seus clientes. Eu deixei o meu telefone e o meu contato no chat, eu vou repetir, ficamos à disposição e queremos agradecer aqui o espaço por poder divulgar um pouco do nosso trabalho. Obrigada. Obrigado, Sandra. Então, já convido também a próxima empresa, a PC Inova, para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Aqui a gente não cumprimentou ainda. Eu vou subir a apresentação aqui. Estão visualizando? Sim, estamos visualizando, Alceu. Só coloca, acho que em modo apresentação, e pode dar um ocultar ali na barinha. Espera aí, apresentação, modo. Vocês estão mexendo com um cara que não é muito esperto nisso aqui. Ali no canto inferior, à direita ali tem perto do zoom, onde você dá, tem um ícone para apresentação direto. Pois é. Apresentação. Ah, meu Deus. Ele diz aqui que é para parar a apresentação. Nos slides, Alceu, ali tu vai lá e... Agora foi pro teu WhatsApp, Alceu. Tá, peraí. Dá um interromper o compartilhamento e volta a tua apresentação. Isso, vamos lá de novo. Não, não é isso, né? Desculpem, eu estava com ela já pronta aqui, tela inteira, agora sim. Ah, meu Deus. Bom, a APC, eu vou compartilhar aqui. Ele tem que aparecer agora. A PC Inova, então, é uma das empresas incubadas na Criatec, né? E nós temos hoje 2 produtos fundamentais que a gente trabalha com ela, que são um robô para monitoramento de grãos e cereais em volumes maiores, né, e outro para rações. Mas o negócio da empresa é o desenvolvimento de soluções, obviamente, da indústria 4.0, com 3 questões básicas, né? O monitoramento, automação e gestão, né, de volumes, né? Que todo esse monitoramento, ele também trabalha, nós temos como um dos elementos juntos, são a termometria, mas aqui nós queremos trabalhar e apresentar, né, fundamentalmente a questão do robô, né? O robô, ele se destina para cerealistas, né, para cooperativas e centrais de regulação de estoques, por exemplo, a Conab, né? Bom, cerealistas e cooperativas, vocês sabem que eles têm armazenamento. Se nós tomarmos esses 2 setores aqui, esses 2 ramos, nós vamos trabalhar com o quê? 60%, 90% do sistema de armazenagem brasileiro, né?
E nós temos ainda a Conab e outros elementos, né? E também para o mercado financeiro. Por que para o mercado financeiro, né? Geralmente, o mercado financeiro, quando faz algum financiamento de mais de curto prazo, ele tem como, para este setor, né? Ele tem como garantias, quem? Tem garantias grãos, né? Bom, o robô permite que você tenha, então, um controle, né? E tenha um monitoramento em tempo real, né? Essa que é a questão. Nós informamos com precisão e segurança o volume de grãos da unidade armazenadora a qualquer tempo, né? A pessoa vai ter aqui, ó, né? Vai ter no celular, quem tiver acesso, né? Tem que via internet, ele poderá ter, então, acesso aos volumes armazenados a qualquer momento, a qualquer hora, né? Ele trabalha, né, permite uma análise de armazenamento pré-safra, por exemplo, nós estamos parametrizando ele para que ele possa emitir alertas de movimentação, né? Então, eu tenho um armazém parado e, de repente, ele se movimenta, ele vai informar, a pessoa pode ter... Vocês imaginem um presidente de cooperativa que vai fazer uma reunião numa determinada unidade, ele pode informar em tempo real exato quanto aquela unidade tem, né, armazenada. E ele vai fazer o quê? Ele vai conversar, digamos assim, com o CRM da própria empresa, que são as entradas de balança, né? Ou seja, você vai fazer uma checagem entre o que ele tem da informação da balança e o que ele vai... o que tem realmente armazenado naquilo ali. Então, ele pode fazer essa checagem, né? O sistema permite isso, tá? Bom, para nós não nos estendermos, nós temos mais um produto que é o MagR, que esse é um robô destinado, então, ao controle real de estoques de ração, né? Então, vocês imaginem produção leiteira, produção suínos e aves. Esses três fundamentais, em que o Brasil, nós produzimos aí volumes muito significativos, né? E que o sul do Brasil aí produz seus 90%, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em que um produtor tenha lá no seu silo de ração, né? No silo de ração ele tem um robô, o MagR, que ele vai permitir que você tenha um controle real e imediato de estoque. Ou seja, ele não vai deixar faltar ração, tá? E o que ele faz? Você pode estar com ele integrado com a fábrica, tá? A indústria da ração, o fornecedor dele, vai poder estar com seus estoques, sabendo quanto está o estoque daquele produtor. Ele pode ver essa informação também a hora que ele quiser, ele faz as leituras, tá? E aí isto vai otimizar o quê? Logística de abastecimento dessa ração, vai garantir que não falte, né? Redução de custos e despesas nesse setor. Então, esses são os dois robôs que têm uma equação matemática e tem um algoritmo interessante, todo um cálculo feito para que a gente tenha segurança com relação a essa medição e, fundamentalmente, eles fazem essa medição online, né, no momento que se quiser. O que precisa? Precisamos ter acesso à internet, sim, né? Seja ela por Wi-Fi, seja ela por GPRS, seja ela até pela tecnologia LoRa que está vindo aí, né? Quer dizer, a gente precisa ter esta relação entre o robô estar conectado e estar também o usuário, né, conectado à internet. Ele funciona na nuvem, tá? Então nós temos esta relação, ele tem funcionamento, obviamente, 24 horas. Ele tem uma visão, não sei se vocês estão visualizando a minha apresentação, uma visão sistêmica aqui do estoque, né?
Esse aqui é do MAG-R, né? Ele possui, então, vai te dar as informações online, vai te dar qual é o volume que tem. O que acontece, principalmente, se nós trabalharmos estoques relacionados a grão, né? Nós temos, muitas vezes, como diz, nós trabalhamos com a ideia da segurança, tá? Um dado, como disse um cerealista há poucos dias para nós, né? Tem cerealista que foi roubada, que está sendo e que vai ser roubada nesse sentido. A gente garante uma cubagem, né? Uma espécie de auditoria permanente, né? Uma auditoria permanente, sabendo que aqueles volumes estão garantidos, ou se ele se movimenta, o proprietário tem condições de verificação imediata. Eu acho que, assim, para falar em 5 minutos, né, que é o tempo que nós temos, esse é o escopo do nosso negócio, né? A gente hoje já está trabalhando com vários clientes, hoje, inclusive, uma parte da nossa equipe está em visita a uma cooperativa grande da região, né? E nós estamos numa fase inicial de comercialização do produto, né? E também ele está sendo, eu diria assim, potencializado e com a incorporação de novos elementos tecnológicos que estão sendo feitos, né? Eu agradeço aqui a presença do Alessio, né, que é o desenvolvedor. Eu faço parte da equipe comercial dos MAGs, do MAG-R e do MAG-G, e que hoje o nosso grande case, digamos, a nossa referência é a Cooperroc, uma cooperativa aqui da região das Missões, que já está, onde o equipamento já está consolidado e funciona já há 3 anos, né? E agora nós estamos, obviamente, aprimorando ele, né? Está num processo de aprimoramento e de comercialização para o mercado cerealista, considerando as cerealistas, as cooperativas. Inclusive, ontem nós tivemos a confirmação de que a SERGS, a Associação das Cerealistas do Estado do Rio Grande do Sul, nós vamos realizar um convênio com eles, né, de comercialização. Estamos iniciando também tratativas com o sistema cooperativo do Estado, né, nós estamos buscando conversar melhor com a pecuária. Ok, Elcio, obrigado então pela sua apresentação. Vamos seguir com a próxima empresa, a Químia. Peço só ao seu para você descompartilhar sua tela. Anderson, pode seguir a apresentação. Então, bom dia, pessoal. Agradeço a oportunidade aqui de apresentar a Químia. Químia Soluções Ambientais. Meu nome é Anderson Decker, sou mestre e especialista, gestor ambiental e mestre em sistemas agroindustriais. Esse tipo de notícia aqui que eu apresento para vocês é cada vez mais normal nós verificarmos, nós vermos no nosso dia a dia, tanto em TV, jornais, rádios. Então, a pressão que países externos estão fazendo em relação ao agronegócio brasileiro, a nossa legislação também. Então, a regulação das nossas atividades agroindustriais, tudo isso vem crescendo de uma forma gradativa e muito acelerada no Brasil. Então, vou fazer algumas perguntas para os senhores. Vocês sabem qual a legislação ambiental que você precisa atender na sua empresa ou na sua propriedade? Você sabe se está atendendo essa legislação? Você sabe se não está sujeito a alguma multa ou algum auto de infração na sua propriedade?
A legislação brasileira, ela é muito extensa, a legislação ambiental brasileira ela é muito extensa, ela é bastante complexa e também ela está em constante alteração. E realmente é muito difícil o produtor, o dono aí da agroindústria estar seguro do seu total atendimento, da legislação ambiental. Mas não precisa mais se preocupar com essas questões ambientais da sua atividade. Porque nós, da Químia, nós atendemos a legislação ambiental para a sua propriedade e para a sua empresa. Então, você pode focar todo o seu esforço no que realmente importa, que é os seus negócios. Então, é muito bom trabalhar de uma forma tranquila, sabendo que a questão ambiental eu não preciso mais me preocupar. Então, quem é a Químia? Quem é que atende a legislação para vocês? A Químia ela é uma empresa que tem 19 unidades, atua em todo o sul do Brasil e sudeste. Então, nós trabalhamos em rede, onde nós temos técnicos em todo o sul e sudeste do Brasil, trabalhando em conjunto. Temos credibilidade no mercado, hoje nós já atendemos mais de 700 empresas. E para a nossa região, para a região noroeste do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui, para atender a nossa região, mestres, especialistas, professores, gestor ambiental, químico, engenheiro ambiental e sanitaristas, biólogos, agora também temos agrônomos na nossa equipe para atender a nossa região. Alguns dos nossos clientes, então, aqui para vocês verem que nós já atendemos aqui e trabalhamos de forma contínua na nossa região. Então, pensou em meio ambiente, ficou com alguma dúvida, quer ver se está regular, se a minha propriedade está regular, se ela não está, o que tem que fazer, quer regularizar, nos liga, nos envia um e-mail, manda um WhatsApp para a Químia, manda um WhatsApp para mim, que a gente fica inteiramente à disposição de te ajudar. Nós não vamos cobrar nada por isso, não tem... É para tirar a dúvida mesmo. Se precisar, nós vamos na propriedade, nós conversamos, nós sentamos, nós explicamos. Tá legal? Então, a gente fica totalmente à disposição de ajudar. Aqui estão alguns dos nossos contatos, algumas das nossas especialidades, eu acho que é importante nós falar, então, tanto depósitos de agrotóxico, recebimento e beneficiamento de grão, e toda a parte agroindustrial, nós temos especialidade em atender. Eu vou colocar aqui, tem alguns números, tem e-mail, tem site, tem as redes sociais, vocês podem achar nós, então, por vários locais, e eu vou colocar aqui também no chat o meu contato e alguns contatos para vocês anotarem, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Seguimos, então, com a próxima empresa, a Agricontrol, pode fazer a sua apresentação. Bom dia. Deixa eu só compartilhar aqui. Estão enxergando a minha tela? Sim, Marcos. Ok. Bom, então o meu nome é Marcos, do Agricontrol, que é um aplicativo para controle de lavouras simples de usar. Tá? Que problemas a gente busca resolver com o Agricontrol? Dificuldade em controlar prescrições agronômicas por parte do agricultor e também do seu consultor. Isso gera também um pouco de redução da produtividade. Né? Há um problema também de controle de estoque, né, dos insumos e defensivos agrícolas em tempo real. Né? E a questão de não ter um histórico de safras anteriores para ter uma informação mais rápida para tomar decisões. Tá? Esses são alguns problemas que a gente identifica aí na rotina do agricultor também junto com o seu consultor. Qual a solução que a gente desenvolveu para isso? Né? Então, um aplicativo para controle de propriedades, talhões, safras, controlar também as aplicações e o estoque em tempo real. Então, o aplicativo ajuda o agricultor a controlar a sua fazenda na palma da mão. Né? Também aproxima o agricultor com o seu consultor
compartilhando informações em tempo real. Então, em vez de ser informações muito de forma manual, através do AgriControl, é um aplicativo que ajuda a, em tempo real, ter essas informações e compartilhar também com o consultor, né, e o agricultor e o consultor podem compartilhar as mesmas informações. E é simples e fácil de usar. Tá? Então, a gente conversando com alguns agricultores e alguns consultores, eles reclamam também de não usar ferramentas por serem um pouco complexas e difíceis de usar, né? Então, o AgriControl ele é mais simples de usar. Né? Então, qual o fluxo de trabalho dentro do AgriControl? Então, o agricultor, os usuários, registram as propriedades rurais, dividem em talhões e safras, lançam o estoque e fazem o controle, e também vai ter todo o histórico de entradas, saídas e transferências, né? Então, no AgriControl, a gente consegue controlar. Né? Também é feito o controle do monitoramento da lavoura, né? Lançando fotos, observações. Então, tanto o operador ou o próprio agricultor, ele vai lá na lavoura e consegue tirar fotos e fazer apontamentos e compartilhar isso com o consultor, né? E vai acompanhando toda a safra. É feito dentro do AgriControl também o planejamento e o agendamento das aplicações de defensivos agrícolas. E aí também, no próprio aplicativo, vai executando, né, as aplicações, ele tem toda uma agenda ali de quando devem ser feitas as aplicações. E aí, com isso, gera-se todo um histórico. Né? Então, é possível ter todo o histórico das safras anteriores para tomar decisão. Então, é possível saber o que foi aplicado na safra anterior, nas demais, né? E com isso, ter informação rápida e centralizada, né, para tomar decisões para a próxima safra. Tá? Então, esse é o AgriControl, ajudando os produtores e agricultores a produzirem com mais eficiência. Vou deixar também no chat aqui os contatos. Obrigado, Marcos, então, pela apresentação. Seguimos, então, a penúltima empresa, Avance, pode iniciar a sua apresentação. Dani, teu microfone está desativado. Só um pouquinho, já estou compartilhando a tela, tá? Tá ok. Tá compartilhando. Como é que eu faço isso? Estão conseguindo visualizar? Sim, estamos visualizando. Tá certo. Então, vou começar a apresentação. Então, bom dia a todos. O meu nome é Daniele. Eu sou uma das sócias proprietárias da empresa Avance. Eu trabalho mais com a parte comercial. O que a empresa Avance faz? Então, hoje a gente trabalha com uma linha de equipamentos que garante as condições ambientais ideais para extrair o melhor desenvolvimento na criação de animais. Quais os segmentos que a gente atende? Então, hoje a gente atende a suinocultura, a avicultura e a bovinocultura. Mais à frente a gente vai explicar um pouquinho melhor nosso produto, e a gente trabalha com uma tecnologia que hoje a gente está aplicando nesses 3 segmentos, mas que a gente pretende aplicar a mais segmentos, principalmente no segmento que se refere à criação de animais. Então, o que seria nosso produto? Nós instalamos na propriedade sensores, vários sensores. Esses sensores medem os dados de temperatura, umidade, luminosidade solar e a concentração de gás amônia. Nosso sistema, então, faz todo esse monitoramento, mapeia, são mapeados no mínimo 4 extremidades de cada pavilhão. Nosso sistema cruza esses dados e, a partir desses dados, nosso sistema faz todo o controle automático do pavilhão. Ele liga, desliga ventiladores, liga e desliga vários equipamentos para manter, então, essa temperatura interna.
O que seria nosso produto? Bem, esse aqui é o nosso controlador. Então, nosso sistema, então, ele faz a abertura e fechamento das cortinas de modo independente. Então, muitas vezes, num lado do pavilhão, vai ser necessário abrir a cortina e no outro lado manter fechada. Então, nosso sistema consegue trabalhar de forma independente. Quanto à ventilação, também faz todo esse controle da ventilação para a pressão positiva ou negativa. Ativa a nebulização para diminuição, então, do estresse térmico, mas isso sempre quando os parâmetros ideais de ambiência estiverem fora do padrão, então vai acionar vários equipamentos. Também aciona o inlet para controle da circulação mínima de ar, sistemas de aquecimento para piso e ambientes. Também nós temos aqui o nosso sensor de temperatura e umidade de alta precisão. A gente mede a direção e velocidade do vento, isso tudo para evitar que os animais peguem um temporal e acabem vindo a ficar doentes, ou até mesmo pode levar até a morte dos animais. Sensor também, a gente tem o sensor de qualidade de ar, a gente mede amônia, fumaça, vários tipos de gases. A gente também faz a comunicação toda do sistema, então ela é via rádio, com uma central, então ela não é tão dependente da internet, e nosso sistema também detecta o excesso de luz solar dentro da pocilga. Então, essa parte de excesso de luminosidade solar foi um agricultor que nos trouxe, porque a porca, quando ela está prenha, ela não pode pegar muito sol, que o corpo dela subentende como uma febre, e ela pode vir a perder a cria dela. Então, nosso último aqui, nosso último equipamento, então, são todos esses equipamentos que trabalham de forma conjunta, de forma automática, para automatizar todo o pavilhão. Então, esse aqui é nosso sensor de temperatura. E aqui, esse eu já apresentei aqui para vocês. Aqui, agora a gente está aqui na máquina de cortina. Então, a nossa máquina, a gente também faz todo o controle da máquina de cortina, a gente automatiza esse sistema que o cliente já tem, a gente troca de manual para automático, a partir do nosso sistema. O nosso controlador, então, ele faz toda a movimentação de cortinado com sensor de fim de curso integrado. O sistema tem um acionamento manual de fácil manipulação, tem alta capacidade de carga, um cortinado até 200 metros, porque uma situação é a cortina num dia seco e outra situação seria o cortinado num dia de chuva, ele tem um peso bem mais agregado, né? E a estrutura do motor, ela é toda em alumínio e de alta resistência, e é feito para o motor de rede trifásica de meio CV. Então, o nosso sistema, além de todo esse controle automático, o nosso sistema vai pegar e vai armazenar todos os dados que foram coletados do pavilhão, todos esses dados de temperatura, umidade, vai fazer um diagnóstico diário, e a partir disso o cliente vai poder comparar os resultados dia a dia, verificar se houve algum dia que teve alguma variância muito grande, e a partir disso ele pode pensar em melhores situações estratégicas, até no sentido de comprar mais alguns equipamentos para manter esse controle de temperatura. Se o problema é muito aquecimento ou o resfriamento, ele consegue identificar isso com mais facilidade, e consegue também ter esses relatórios, então, com todos esses dados comparativos, além de sistemas também de alarmes, quando o sistema de ambiência não estiver dentro dos padrões integrados no sistema, né, de controle. Então, a gente também tem aqui uma interface de controle, que é um display de 7 polegadas, ele é um display bem grande, ele é touchscreen, então é de fácil manipulação. Todo o layout dele foi pensado para para ser de forma intuitiva, para fácil manipulação. Então, esse é o nosso layout, tem várias funcionalidades, tudo a partir de ícones, tem nosso sistema também com porta de senhas, para não ser qualquer pessoa que possa lá entrar e alterar esses parâmetros. Então, existe o próprio agricultor que insere no sistema os parâmetros mínima e máxima, e o sistema vai manter
todo o pavilhão dentro dessas condições. E quando o pavilhão não conseguir se manter nessas condições, ele vai acionar automaticamente todos os equipamentos para aquecimento ou resfriamento, a fim de manter esses padrões, e quando ainda assim não for necessário, o sistema vai emitir sistemas de alarme, né, avisos de alarme. Então, por que o controle de tudo isso? Hoje a gente fala assim, a parte mais crítica de quem cria animal conhece bem essa realidade. Entre todos os dados, enfim, que o sistema monitora, o mais crítico é o conforto térmico. Porque que acontece? No corpo do animal, quando ele está em situação de conforto térmico, ele tem um baixo gasto calórico e uma alta conversão alimentar. Então, ele consegue converter muito bem o alimento que ele tem em ganho de peso. As despesas também com medicamentos diminuem muito, porque o animal fica também menos doente. Despesas com até a mesma mortalidade dos animais também diminui. Ganho de peso aumenta. Então, de uma forma contínua aí, o produtor acaba ganhando peso aí em todos os seus animais e tem recursos financeiros a partir disso, né? As informações, elas são precisas. O que acontece de forma manual, né? Então, de forma manual, você não tem aquela garantia, você precisaria alguém que fosse lá de forma frequente, lá dentro do pavilhão, vou todo dia lá medir temperatura, umidade, vou lá com equipamento manual lá, e vou medir 4 umidades várias vezes ao dia, mas como a gente pode ter essa certeza que realmente a pessoa que a gente contrata para estar lá, fazer esse monitoramento manual, vai realmente fazer isso, né? Então, entre as perdas, então, de não se ter o conforto térmico do animal, é um alto gasto calórico. Então, para manter a temperatura interna, o corpo do animal, ele converte em gasto calórico. E isso faz com que o animal não consiga ter uma boa conversão da alimentação que ele tem e diminui de peso. Então, além disso, existem perdas importantes dentro perdas biológicas, né? Que seria a própria diminuição do libido do animal, isso dificulta na procriação de novos animais, menor qualidade do sêmen e do embrião, existe também muitas perdas reprodutivas, a gestação do animal fica mais curta, ou existe risco de perda, então, do embrião, o risco é muito maior, e quando esse animal nasce, ele tem um peso menor e tem uma imunidade menor, e ele fica muito mais suscetível a qualquer tipo de doença. Então, além das perdas também produtivas, né, que é a queda na engorda, na produção de leites, a queda na quantidade de ovos produzidos. Tá me escutando, Lucas? Tá quase no final, Dani? Sim, tô no final. Também existe a própria queda da imunidade do animal, maior mortalidade, maiores custos de produção e menor rentabilidade. Então, não é uma questão de modernização do agronegócio, é uma questão necessária para se ter condições mínimas aí de se pensar aí no plano futuro, na continuidade desse negócio, de atrair ali o jovem também na continuidade do agronegócio, e também é tido muito como um sistema de qualidade da carne, que hoje cada vez mais vem ganhando mais ênfase, né? Então, a partir disso, pode-se dar uma confiabilidade muito maior a quem compra essa carne do animal. Seria isso. Muito obrigada pela atenção. Fica aqui, então, o nosso contato e a gente agradece. Ok, coloque seu contato também no chat para o pessoal ter acesso. Obrigado pela apresentação. Chamamos, então, a última empresa, Amber, para compartilhar a sua solução. Bom dia. Eu estou como Caterine aqui, mas sou o Pedro, da empresa Amber. Só compartilhar aqui. Caterine é uma das sócias da empresa. Eu tive um pequeno problema aqui com o meu computador. Tá compartilhando tudo certinho? Sim, estamos visualizando a apresentação. Beleza.
Bom, muito bom dia a todos, né? Eu sou o Pedro, da empresa Amber Engenharia Sustentável, e na Amber nós trabalhamos com projetos de instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica. Então, além de nós instigarmos as pessoas a conhecer um pouco mais sobre a tecnologia de geração de energia elétrica a partir da luz do sol, nós também oferecemos os nossos serviços para que as pessoas possam adquirir um sistema de geração próprio que poderá produzir, reduzir, na verdade, essa conta de energia em até 95%. Então, isso traz grande economia financeira e ainda contribui com o meio ambiente por tratar-se de uma energia limpa e sustentável. Existem alguns estudos que apresentam o aumento do consumo da energia elétrica. E como nós somos atuantes do setor de energia renováveis, nós temos essa consciência de que as pessoas elas dependem cada vez mais da comodidade dos aparelhos eletrônicos que são desenvolvidos. Com isso, ocorre o aumento da demanda da energia elétrica para suprir o consumo populacional, e o Brasil ele possui grande parte da energia elétrica, né, ela é predominantemente proveniente de usinas hidrelétricas. Só que essas usinas, por fatores até climáticos, elas não estão dando conta de gerar toda a energia que está sendo consumida. Então, o Brasil está necessitando procurar outros recursos para obter essa energia que acaba faltando, né? E aí ocorre a compra de energia ou a geração a partir de termoelétricas, que torna o preço da energia mais elevado. Então, são por esses e outros fatores que o mercado de energia solar e também de outras energias renováveis, como a eólica, né, que são sustentáveis, tem crescido nos últimos anos. E isso dá, então, maior espaço aos investimentos na energia solar, tanto em usinas solares quanto na geração de energia distribuída, que é essa geração individual em cada residência. E nós temos também vários incentivos bancários que também têm colaborado e possibilitado o acesso das pessoas que têm esse interesse em reduzir seus gastos com a conta de energia. Então, eu gostaria de deixar um questionamento para todos que estão aí me ouvindo, que é com relação a por que eu devo entrar em contato com a Amber e investir em energia solar fotovoltaica. Então, a partir desse questionamento, eu vou explicar o porquê. Aqui nós trouxemos um histórico de consumo de um cliente, e a partir desses dados, nós obtemos uma média mensal do consumo para projetar uma geração que vai suprir aproximadamente aí 80% do consumo das necessidades desse cliente, que é como ele nos solicitou, né? E nós podemos observar que sem a energia solar, esse cliente teria um gasto anual de aproximadamente R$ 74.346. Então, ele gastaria tudo isso com a conta de energia dele por ano. Com um sistema de energia solar fotovoltaica, esse cliente passa a ter um gasto anual com a conta de energia de R$ 20.194. Então, apenas com o suprimento aí de 80% do seu consumo, né? E aí nós podemos observar que a estimativa de economia anual desse cliente vai para em torno aí de R$ 54.151. E aí o que esse valor significa? Significa que ao invés de gastar esses aproximadamente aí R$ 54 mil anualmente com a conta de energia, ou seja, seria torrar todo esse dinheiro com a conta de luz, esse cliente vai ter a possibilidade de investir esse dinheiro e aplicar no que vai ser mais conveniente a ele. Então, de certa forma, ele vai conseguir aplicar esse dinheiro para ele ter um retorno financeiro ainda maior. Então, eu agradeço a atenção e eu afirmo que quem quer economizar, basta entrar em contato com a Amber e solicitar o seu orçamento sem compromisso, que nós ficamos inteiramente à disposição. Obrigado pela apresentação, e com isso, então, encerramos as apresentações das empresas vinculadas à Criatec de Ijuí e Santa Rosa. Nesse momento, então, eu convido a Maria Odete, a nossa gestora também da incubadora Criatec,
de Ijuí para fazer uma fala e dar sequência ao nosso evento. Acho que teu microfone, Maria, não está funcionando? Tá. Então, posso passar a palavra para o professor Peterson, que ele vai fazer também uma apresentação do projeto Cidades Inteligentes. Então, professor, sinta-se à vontade para a apresentação. Bom dia a todos. Vou fazer rapidamente, então, uma apresentação aqui. Só compartilhar minha tela. Me confirmem se já está aparecendo. Sim, estamos aparecendo. Só coloquem isso em modo apresentação. Perfeito. Deixa eu só voltar aqui que ele foi para o final. Bom, então, o projeto Cidades Inteligentes é um projeto que começou a ser idealizado lá em 2018 e já estamos em 2021. Estamos, vamos dizer assim, com a primeira etapa pronta aí para ser inaugurada, tá? Mas a primeira coisa que eu gostaria de destacar, que quando se fala em cidades inteligentes, né, e a Unijuí com o projeto Cidades Inteligentes, não quer dizer que efetivamente, a partir de ano que vem, né, daqui 2 anos, a Unijuí vai estar, né, contribuindo diretamente para tornar Ijuí ou qualquer outra cidade de atuação da Unijuí uma cidade inteligente. E sim, nós entendemos que nós podemos fazer parte desse processo, né? Podemos auxiliar nesse processo, e estamos idealizando uma estrutura que possibilite pensar tecnologias para cidades inteligentes, né? Então, o projeto é nessa linha. E ele vai se dar a partir de 4 etapas, onde a primeira etapa, então, é esse ambiente de inovação para uma cidade inteligente, conhecido, então, como Espaço Mais Inovação. É esse que nós estamos idealizando agora, né, que vai ser inaugurado nos próximos meses, né? Esse espaço está praticamente pronto. Depois tem uma segunda etapa, que é uma ampliação desse Espaço Mais Inovação, uma qualificação desse espaço. Uma terceira etapa, que vai ser um ambiente de demonstração de tecnologias para cidades inteligentes, então mostrar algumas possibilidades, né, focadas em tecnologias, efetivamente. E a quarta etapa, um ecossistema de inovação e empreendedorismo, então, né, a terceira para 2022 e a quarta para 2023. Importante destacar que esse projeto foi um projeto idealizado pelo professor Fernando, e submetido ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e viabilizado, né, a primeira etapa, então, são 2 milhões, viabilizado via uma emenda parlamentar do, então, deputado Peronde. Cidades inteligentes, então, é pensar, né, um projeto com foco na qualificação e tecnologia para essas cidades inteligentes, para as smart cities, e pensando principalmente na qualidade de vida das pessoas, né? Esse tem que ser o impacto quando se fala em cidades inteligentes. Então, melhorar a qualidade de vida das pessoas na educação, na saúde, no lazer, na mobilidade e assim por diante. Então, a primeira etapa, que é o Espaço Mais Inovação, ele é composto por 5 laboratórios, né? Laboratórios pensados para a criatividade, para a inovação. Esses 5 laboratórios, eu diria que eles estão divididos em 4 grandes eixos. Um eixo focado na educação, onde, então, nós entendemos que para, né, um futuro de cidades inteligentes é preciso qualificar para isso, né? Então, trabalhar principalmente lá a partir da educação básica, mostrando tecnologias, mas também, né, trazendo essa consciência para cidades inteligentes, pensando que não é só tecnologia também, efetivamente. Inovação e empreendedorismo, então, muito alinhado à Criatec. Nós, nesse espaço, também teremos 2 laboratórios, né? O espaço de ideação e o espaço de coworking, para trabalhar, então, essa questão de inovação, criatividade e empreendedorismo. Na área de tecnologia, então, nós teremos 2 espaços, que é o laboratório de IoT e o laboratório de realidade aumentada. E ainda
temos um quarto eixo, que é o eixo da energia. Foi um tema escolhido, né? Um tema aí importantíssimo, que inclusive tivemos uma empresa aí que acabou de apresentar a questão de energia fotovoltaica. Então, pensar essas possibilidades de energia renovável, de energia alternativa, e também a questão de smart grids, né? Pensar redes elétricas inteligentes, por isso da escolha desse quarto tema focado em energia. O público-alvo, então, são crianças, jovens, adultos, estudantes, pesquisadores, empresários e gestores públicos. A ideia é que esse espaço, então, aproxime a universidade da comunidade, né? Então, que nesse espaço estejam circulando os nossos pesquisadores, os nossos alunos de graduação, pós-graduação, e estejam próximos, então, dos gestores públicos, dos empresários, né, das startups e assim por diante, né? Então, é criar um ambiente de aproximação desses dois setores, universidade e comunidade. Ações, então, muitas delas, inclusive, alinhadas à Criatec, né? Uma, essa que estamos realizando hoje, a rodada de negócios, mas são oficinas, seminários, workshops, capacitações, hackathons, consultorias, oficinas makers, pensando muito na educação básica, né? São todas ações pensadas a partir desse espaço, e muitas delas já sendo desenvolvidas. E aí, então, o laboratório de Smart Grids, que é um dos 5 laboratórios, pensando em energias renováveis, né, em energia alternativa e em redes elétricas inteligentes. Esse laboratório ele foi o maior dos investimentos, né, esse equipamento do laboratório de Smart Grid, ele é importado, mas ele vai permitir, então, fazer muita simulação e contribuir muito aí, não só na questão de Ijuí, mas na questão da região e do estado, tá? Então, esse é o laboratório de Smart Grid. Depois, na área de tecnologias, nós temos 2 laboratórios pensados, que é o de IoT, a tecnologia LoRa, né? E também o de realidade aumentada. Vou passar rapidamente aqui, né? Mas mostrando um pouco dos equipamentos que nós temos, então, no laboratório de IoT. Vários computadores de mesa, com processadores 7, os kits de desenvolvimento de microchip, e o conjunto Gateway. Então, aqui nós vamos ter várias antenas que nós vamos estar distribuindo pela cidade e vai poder, né, estar recebendo informações a partir de sensores com essas antenas com a tecnologia LoRa. O laboratório de realidade aumentada, então também temos aqui uma estrutura pensada em relação à realidade virtual, à realidade aumentada. Então tem os kits de realidade virtual, tem supercomputadores, vou chamar assim, com processador i9, né? Então, para que consiga rodar esses vídeos de realidade sem travar, né? Sem ter problemas em relação a isso. TV, webcam, kit para fundo infinito, iluminador, câmera digital. Então, aqui é um laboratório pensado, estruturado, tanto nessa linha de realidade virtual, como também na questão de produção de vídeos, produção de materiais para as mídias digitais, né? Então, tem toda uma estrutura também nessa linha. E aí, os últimos 2 laboratórios são na linha do empreendedorismo, da inovação e da criatividade, que são esses 2 espaços de ideação e de coworking, né? Então, são espaços abertos à comunidade. É claro que ainda não foi inaugurado oficialmente, mas já pode, né, dentro, né, das questões sanitárias, estar circulando, pode estar visitando esse espaço, pode estar utilizando ele efetivamente, tá? Então, mostrando um pouquinho do espaço de ideação, ele tem uma estrutura com computadores também, tem 8 computadores de mesa, tem Chromebooks, tem tablets, tem um projetor interativo e tem uma TV com 75 polegadas com moldura Touch e PC integrado, né? Então, essa TV, ela vem muito a substituir o projetor, porque tu tem tudo nela, né? Tu tem um computador, então tu vai fazer toda as tuas apresentações a partir da própria TV. O espaço coworking, um espaço equipado, né, para uso compartilhado por empresas e profissionais de áreas diversas.
também estruturado, então, com Chromebooks, notebooks, quadro móvel, projetor interativo, tá? Apresentei rapidamente, mas me coloco à disposição, aqui é o hall de entrada do Espaço Mais Inovação. Para quem conhece a estrutura da Unijuí, ele fica próximo ao museu, logo abaixo do museu, onde era o antigo DECENG, o antigo DETEC. Então, ali está localizado esses 5 ambientes, é ali que está localizado o Espaço Mais Inovação. Então, me coloco à disposição, né? Aqui está o contato, e-mail do espaço, a secretária, a Fernanda, e eu responsável, então, professor Peterson. Em seguida, vou colocar no chat também meu celular, qualquer questão, fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado pelo espaço. Nesse contexto, funcionando o meu microfone, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Maria HT. Então, assim, a gente agradece aí a participação de todos, agradecemos as nossas empresas da incubadora que apresentaram um conjunto de soluções, e eu acho que dentro desse contexto que a gente vem trabalhando essa questão do hub do agro, fortalecendo essa questão do agronegócio, a gente vai fazer mais ações nesse sentido. O desafio é grande, né, num momento como esse, porque é tudo online, então, mas a gente vai continuar promovendo esse tipo de interação. E fica assim, com relação aos laboratórios que o professor Peterson apresentou, fica à disposição tanto das empresas incubadas, como também das empresas que aqui estão, caso tenham necessidade de testar alguma tecnologia, de fazer uso. Então, assim, conheçam o que tem de tecnologia lá, façam uso, que é para vocês que isso tudo foi criado, e é nesse contexto que a gente vem trabalhando aí em parceria com a Cretec, né, o Espaço Mais Inovação, e agora, aí daqui uns dias, né, tomara, né, o nosso Hub do Agro também sendo implementado aqui. Então, muito obrigada aí pela presença de todos, e a gente segue, e depois também a gente quer fazer uma breve avaliação, vocês podem fazer uma breve avaliação para a gente, lá para mim e para o Lucas, de como vocês entenderam esse evento, e dicas e sugestões para que a gente possa ir melhorando para os próximos. Muito obrigada, uma ótima manhã para todos, e seguimos. Valeu, pessoal, até mais, obrigado pela participação. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado.